Muito bem, esse é o 2iCast, o seu podcast semanal de autodesenvolvimento em casal. Eu sou o Thiago. E eu sou a Edlin e a gente está aqui para falar a você sobre autodesenvolvimento em casal. Se você ainda não segue a gente no Instagram, você está vacilando. Vai lá, @2iponto, coloca 2iponto que você vai achar em tudo. O nosso Instagram é 2iponto, o nosso YouTube é 2iponto e nas plataformas de streaming você vai encontrar a gente também com 2iponto. É isso, vai lá no YouTube, gente. Já vira nosso... Gente, não é seguidor que fala no YouTube, é o quê? Inscrito no canal. Já se inscreve no canal, gente. E se você tá aqui porque veio do YouTube, é porque você é bem fofoqueiro e quer saber o que a gente vai abrir da nossa vida aqui. A gente não vai te decepcionar, não. Ou talvez sim, mas fica aí pra você saber. Não, gente, a gente não vai decepcionar, não. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Dependência, independência e interdependência no autodesenvolvimento em casal. Da onde saiu esse conceito, esses conceitos, né? A gente está estudando esse livro maravilhoso aqui do Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Lições poderosas para a transformação pessoal. Como a gente já disse, ele parece ser bem clichê, mas, cara, se dê a oportunidade de estudar esse livro. Eu já fui essa pessoa preconceituosa também, mas esse livro tem mudado muito, tem me ajudado muito no meu autodesenvolvimento pessoal e em casal, porque estou junto com a Edlin nisso. A gente tem lido juntos, inclusive, esse livro, e ele é maravilhoso mesmo. A gente tem tirado altas lições, não só pra gente como indivíduos, né, mas pro nosso casamento em si. E a gente, com certeza, quer dividir isso com vocês. E sem mais delongas, vocês sabem que antes da gente trazer a vocês os 7 hábitos, a gente está trazendo alguns conceitos. Exato. Antes, né, de tudo, para a gente contextualizar vocês antes dos 7 hábitos. E toda vez que a gente vai estudando, a gente vai pegando o que a gente acha que é indispensável para trazer aqui no podcast, porque é onde a gente tem um papo mais aprofundado. E esse conceito a gente não poderia deixar passar, que é o de dependência, independência e interdependência, que estão dentro do que ele chama de contínuo de maturidade. Exato, é importante dizer que ele traz esse conceito para autodesenvolvimento mesmo, tá? Ele traz esse conceito para essas pessoas que estão buscando serem altamente eficazes. Sim. Então, ele é para indivíduos. Mas a gente que faz esse conteúdo para casais, a gente pega esse conceito e traz no nosso contexto aqui de autodesenvolvimento em casal. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente pega o conceito e transforma para poder caber aqui no nosso menino, fugiu a palavra. No nosso relacionamento? Não, no nosso conteúdo. No nosso conteúdo. Então, a gente modela isso, claro que não mudando o conceito em si, mas modelando para caber dentro do nosso conteúdo de autodesenvolvimento em casal. Porque tudo que a gente trouxer aqui, agora imagina que eu vou fazer exatamente isso aqui que eu tô fazendo, tá? Eu vou mexer meu óculos aqui, que a Adelaide achou isso engraçado. Tudo que a gente trouxer aqui vai ser sobre a ótica, balancei meu óculos, do autodesenvolvimento em casal. E muita coisa se adapta muito bem ao que a gente está estruturando. E a gente vai trazer isso de forma prática para a vida 2, né? Mas tem uma perguntinha importante para a gente começar isso aqui. Mande essa pergunta importante. Em que fase do seu relacionamento você acredita que está? Na fase dependente, independente ou interdependente? Fica com a gente aqui, que no final a gente vai te dar no final a gente vai te dar um guia prático para elevar o nível do seu relacionamento. É isso. Aí você responde assim, mas como? Eu não sei o que é dependente, independente ou interdependente. Vamos lá, gente. Então, a gente vai introduzir esse conceito para você. Antes de tudo, precisamos entender que o desenvolvimento humano passa por 3 fases. Dependência, independência e interdependência. No nosso relacionamento não é diferente e isso afeta muito a forma como a gente se comunica, a forma como a gente resolve os problemas e até mesmo como a gente se sente emocionalmente. Vamos imaginar o seguinte, a gente nasce como uma pessoa totalmente dependente, uma criancinha que depende 100% de outras pessoas para poder sobreviver nesse mundo. Então, a gente depende 100% dos nossos pais, depois a gente cresce e quer fazer tudo sozinho.
essa é a nossa fase da dependência, né? Quanto bebezinho. E depois, quando a gente cresce, quer fazer tudo sozinha, essa é a fase da independência. Mas na vida adulta, a gente percebe que a gente consegue muito mais quando a gente começa a colaborar com os outros, sabe? Aquela coisa de ser mais esperto e entender que eu posso muito mais quando eu me uno a outras pessoas. E aí que eu começo a entender um pouco mais do conceito da interdependência. É a mesma coisa dentro do relacionamento, dentro do contexto do relacionamento. Então, o nosso objetivo como casal não é apenas sair da dependência e ir para a independência, mas sim chegar no nível mais eficaz, no auge, né? No suprassumo, que seria a interdependência, onde a gente cresce juntos e se torna mais forte. Legal. Eu acho que esse, então, deve ser o nosso grande objetivo na vida, né? Vamos falar um pouquinho dessa fase da dependência? Eu acho que Vamos lá. a dependência em si, ela é a pior das fases. Vamos Mas é combinar necessária, não tem como a gente fugir disso, né? Será que não? Será que não? Inicialmente, acho que todo mundo passa por essa questão de dependência. É um No processo, relacionamento? é um processo natural. Acho que você não consegue chegar já, tipo, independente no relacionamento. Ou já com a interdependência, com certeza não. Mas eu acho que são fases naturais da vida de todo mundo. Gente, Tu acha que não? eu acho que eu vou me permitir discordar de você nesse momento. Eita, polêmica! Polêmica aqui, galera. Manda aí Quebra se você pau, é ratinho. Manda aí se você é Team Thiago ou Team Edley. Briga. Eu acho que a fase da dependência não necessariamente é uma fase obrigatória. Não necessariamente é uma fase que todo mundo passa. Porque a fase da dependência é um ou ambos os parceiros, eles acreditam que a felicidade deles depende do outro. Uhum. E, às vezes, a pessoa chega num relacionamento já maduro, consciente, que não necessariamente a pessoa vai se sentir completa porque tá com a outra. Certo. Ai, Bom, eu acredito que ainda a dependência, como até o próprio Stephen traz no livro, a dependência e a independência nesse processo de maturidade, eles são processos naturais, né? Então, você passa por isso dentro de um relacionamento. Você não sabe, principalmente, imagina o teu primeiro relacionamento. Você lembra do teu primeiro relacionamento? Não, mas você disse que isso seria para todos os relacionamentos. A gente tá falando de todos os relacionamentos. E outra coisa, o Stephen Covey aí, ele traz isso para uma fase da vida. A gente tá falando de relacionamento. Na fase da vida, em contexto de vida, todo mundo passa por dependência, até porque todo mundo nasceu um dia. Certo. Então, todo mundo precisou de alguém, o pai, a mãe, ou o seu responsável legal, enfim, para cuidar daquele bebezinho indefeso que precisava de alguém para, enfim. Senão ele mesmo fala que senão a gente viveria apenas algumas horas ou poucos dias. Então, mas não necessariamente dentro do contexto de um relacionamento eu preciso ser dependente de outra pessoa. Beleza, não é que precisa. Acho que não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas que todo mundo... Gente, ele tá... Vou chegar perto do microfone aqui, ó. Ele já tá mudando aqui a opinião dele, entendeu? Todo mundo, eu acredito... Cara, me apresenta uma pessoa que já entrou num relacionamento 100% preparada. Eu não entrei no nosso relacionamento 100% preparado, Não, mas independente. É diferente. Ah, garoto, eu acho que tu tá mudando de opinião, hein, galera? Não, acho que não. Quem acha que o Thiago peidou na farofa? Amor, tu vai colocar isso no podcast? Foi mal. Bora voltar. Eu acho que o Thiago tá mudando de opinião, hein, gente? Quem acha que o Thiago tá mudando de opinião, deixa aí nos comentários. Mas, enfim, tá bom. Então, vamos terminar de entender esse conceito da dependência dentro do relacionamento? Vamos lá? Uhum. Dentro do relacionamento, a questão da dependência gera expectativas irreais, insegurança, ciúme excessivo, sobrecarga emocional,
A pessoa não se sente completa sozinha, sabe? Ela sempre depende da outra pessoa, tem medo da solidão. Me ajuda a dar mais exemplos, assim, de comportamentos dependentes. Falta de autonomia emocional, acredita que sem o outro a sua vida perde sentido. Um dos parceiros se anula para agradar o outro, né? Então, por isso que eu vejo que talvez todos esses pontos que a gente trouxe aqui, eles fazem parte da considerável maioria das pessoas que entram no relacionamento. Então, se essa questão é quase que natural, né? Você passar por isso, você ter que vencer essa etapa para você encontrar aí a eficiência dentro do relacionamento. Tá. Enfim, gente, esse tipo de relação, ela não é saudável, óbvio, isso aí tá muito claro, porque um dos dois acaba sempre carregando o peso emocional no relacionamento. E se tem alguém carregando o peso emocional de um relacionamento, tem alguém super sobrecarregado. Se tem alguém super sobrecarregado, isso não é saudável. Isso gera frustração, né? Porque nenhuma pessoa pode ser responsável pela felicidade completa da outra. Boa. Será que a gente consegue trazer algum ponto espiritual aqui, já que a gente... Ah, com certeza. A Bíblia ensina pra gente que o nosso valor vem de Deus e não da outra pessoa. Quando a gente coloca a nossa identidade totalmente no outro, a gente cria um ídolo e perde a nossa própria essência. Vale ressaltar aqui nesse momento que, se você se sente dessa forma, é difícil, né? Quando a gente tá nesse contexto, é difícil... Enxergar. Exatamente. É difícil você se auto-enxergar nesse contexto. Mas por um milagre você conseguir se enxergar, procura ajuda, vai. Procura terapia profissional mesmo, uma ajuda profissional, procura Deus na sua essência, procura ajuda dos seus amigos, procura de verdade ajuda, porque, assim, é muito difícil a gente sair desse contexto sem ajuda, tá? Acho que a maioria de nós já passou por isso e é bem complicado mesmo sair dessa fase de dependência. E muitas vezes no nosso... Até eu estava pensando sobre isso, né? Que quando a gente é criança, naturalmente, a gente é muito dependente, né? Depois a gente passa no processo, quando a gente fica jovem, para ser mais independente. Entretanto, geralmente os nossos primeiros relacionamentos acontecem quando a gente é jovem. E aí, como é algo muito novo, a gente volta para essa dependência. Existem pessoas que não conseguem vencer isso nem na fase adulta. Outras sim, mas... Se você está nesse período e está se enxergando em algum ponto que a gente está colocando, cara, busca ajuda, porque isso é importante. É muito, muito mesmo. Agora, a gente vai falar do completo oposto, que é a questão da independência. A independência também traz os seus desafios. Tem gente que fala que a independência é o goals, assim, é o objetivo final. E não, galera, porque a independência também tem os seus desafios. A independência também tem o seu lado negativo. E na independência, a pessoa aprende que ela não precisa do outro para ser feliz. Isso pode muito parecer um grande avanço, mas isso também, para um casal, num contexto de relacionamento mesmo, isso pode ser um grande desafio. Aqui, nesse ponto da independência, cada um aprende a tomar suas próprias decisões, se desenvolver pessoalmente, mas se não tiver cuidado, pode surgir o distanciamento. E aí eu falo por experiência própria, que eu sempre, desde moleque, eu sempre quis muito ser independente. Então minha mãe sempre falava assim que eu era meio tupetudo. Que ela vinha falar as coisas e às vezes eu batia de frente, eu queria fazer minhas coisas sozinho e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque tem gente que tem muito isso natural, né? Essa questão de querer ser independente naturalmente. Então, acho que eu tive muito isso. Isso me ajudou em muitas fases da minha vida de, cara, vou começar, vou terminar, vou ser independente, não preciso da ajuda, pode me deixar aqui que eu vou fazer. Mas quando isso veio pra dentro do nosso relacionamento, isso gerou um desafio pra gente, né? Entender que agora eu não era mais sozinho, que eu tinha uma pessoa do meu lado pra compartilhar as coisas. Então, eu tive que me tocar disso pra gente poder avançar, senão a gente nem ia estar aqui também. Agora o momento da fofoca. Vamos fazer uma vinheta pro momento da fofoca. O momento da fofoca. O momento da fofoca, gente. No início do relacionamento, era difícil pro Thiago, e eu entendo real, porque o Thiago não tinha R$1 no bolso. Caraca, é verdade, mano. Era muito difícil pra ele. Eu já era totalmente independente. Eu já ganhava bem,
Tiago era estagiário. Aham. Eu ganhei uma bolsa de R$ 650. E eu já tinha ali o meu salário de boinha. E aí eu lembro que logo que a gente saiu, eu dirigi uma Ranger, gente. Não era minha, tá? Era do meu pai, mas enfim. Eu dirigi uma Ranger. E aí eu... É a primeira vez que a gente foi sair. Aí Eu tava com dinheiro contado pra comprar um lanche. E aí eu lembro que a gente foi jantar. Aí saímos pra jantar e tal. Aí Thiago quis pagar, né, o jantar. Uhum. Você quis pagar o jantar. Aí depois do jantar eu quis ir pra uma sorveteria. Aí a gente foi pra uma sorveteria. E aí depois da sorveteria eu quis emendar, porque assim, uma curiosidade sobre mim bem lesa, é que depois que eu como uma coisa doce, eu preciso comer uma coisa salgada. E depois uma doce de novo e fica nesse ciclo aí. Não, depois que eu como uma coisa doce, eu preciso comer uma coisa salgada. Não sei, e às vezes eu começo pela sobremesa, né? Então, por causa disso. Então, depois que eu tomei o sorvete, eu queria uma coisa salgada. E aí eu queria um harumaki, então a gente foi atrás de um japonês. Uhum. E aí, depois do sorvete, fomos atrás de um japonês. E aí eu falei pro Thiago, e o Thiago já ficou meio assim, né? Cara, Porque- meio assim não, já mandei a real. Falei, ó, não vou conseguir te acompanhar e tal. E você não tava entendendo muito bem. Por quê? Porque você era acostumada, tipo assim, cada um paga a sua, a amizade Mano, continua. fica de boa, porque eu sou independente. Eu não tô ali pra tu pagar pra mim. Em nenhum momento eu te pedi pra tu pagar pra mim. E tu sabe o que é doido? É que tipo, isso, a tua independência era uma das coisas que me atraía muito. Só que eu não sabia lidar com isso. E ao mesmo tempo que atraía, ele ficava assustado. Aham. Ficou muito assustado, porque não era do feitio das meninas com quem ele se relacionava, né? Ficar desse jeito. Mas enfim, gente, aí deu tudo certo. Cara, eu falei, tu investiu em mim, menino, eu investi em ti. Investiu em mim, mano. Não, gente, isso aí, depois eu conto essa questão aí, mas foi Mas investimento eu na sinto planta. saudade dessa independência aí, mano. Ó. É. Porque hoje é só o meu cartão que é Não, passado. querido, a questão é que hoje eu sou interdependente, entendeu? Eu aprendi, eu sou interdependente. Muito bom. Mas vamos lá. A questão da independência ainda, estamos aqui, tá? Só voltando aqui depois desse momento da fofoca. Mas ainda nesse exemplo, vamos lá, vamos trazer um pouquinho dos exemplos de Tá. comportamentos independentes. Você quer falar? Pode falar. Posso falar. Dentro disso, cada um quer cuidar da sua própria felicidade e crescimento. Meio que esquecendo do Meio outro. que esquecendo do outro. O casal evita a dependência emocional, mas pode acabar levando uma vida separada e, em alguns casos, falta de conexão e colaboração. Ou seja, cada um cuida das suas próprias coisas e não tem zero preocupação com o outro. Chega uma fase que, tipo assim, se o outro terminar, se o outro quiser separar, beleza, tá tudo certo. Nem sinto tanto e tá tudo bem. O problema da independência no relacionamento é que meio que, se ela for levada realmente ao extremo, ela vira cada um por si, Deus por todos, e isso pode esfriar a relação, se já não está mais do que esfriada, né? Na verdade, nesse ponto. isso é um reflexo de como vai estar a relação, né? Com certeza. Então, a independência é um passo, ela é essencial. A gente precisa passar pela independência, só que não dá pra ficar na independência. Senão, vai ser o fracasso do relacionamento. Mas ela não é o ideal. O objetivo final é aprender a ser forte sozinho, mas construir algo ainda maior juntos. Eu acho que a gente precisa pontuar isso para não ficar muito obscuro isso, né? Deixar tudo muito claro. A questão, quando você fala assim, a independência é um passo essencial, é a questão que a gente sempre bate aqui no 2 e ponto. Talvez o I, ele tá se resumindo a uma questão, que é a questão da identidade, da individualidade. Então, No 2 em ponto. se a gente for realmente bater nessa questão da independência como um passo essencial, é nesse lado da individualidade. Da individualidade, da identidade, de que ela realmente, se a gente for pender para esse lado, sim, ela é essencial, ela é primordial, porque realmente cada um precisa ter a sua individualidade. Mas a gente precisa entender que somos dois, né? Nós somos dois, a gente precisa aprender a ser forte sozinho, mas a gente também precisa aprender a construir juntos. Uma citação importante aqui do livro do Covey, falando sobre a independência, é que ele diz assim, ó, se eu fosse independente, poderia me virar sozinho fisicamente,
No plano intelectual, seguiria minhas próprias ideias e teria capacidade de passar de um nível de abstração para outro. Poderia pensar de modo crítico e analítico, organizado, expressando, mas tudo isso é uma coisa boa. De forma inteligente. Emocionalmente, saberia reconhecer meu valor sozinho. Conduziria minha vida tendo a minha personalidade como base. Não dependeria do fato de outros gostarem de mim ou me tratarem bem para reconhecer o meu próprio valor. Entretanto, não é difícil perceber que a independência revela mais maturidade que a dependência. Ela é por si só uma grande conquista, mas ela não é suprema. Então a gente trouxe vários pontos negativos, mas é bom trazer essa citação dele olhando para os pontos positivos da independência. Claro. É só entender que ela não é o auge. Ela é uma preparação para você chegar na interdependência. Se a gente estiver falando de independência num contexto de solteiro, nossa, o auge do auge. Pode crer. O auge do auge. Só que isso é autodesenvolvimento em casal, né? Então não dá para ser independente. Exatamente. Mas o 2 ele traz um contexto de relacionamento. E falando de contexto de relacionamento, o ideal do ideal é a interdependência, que é o que a gente vai falar agora. Se você é solteiro e tá aqui ouvindo a gente, não era nem pra você estar aqui. Mentira! Não, claro que era pra você estar aqui, porque aqui você pode aprender muita coisa e já tá preparado. Vai que outra pessoa solteira tá te ouvindo aqui também. Pode dar certo. Menino, vamos criar um projeto aí pra você também. Olha aí. Bom demais. Vamos falar de interdependência, então, que é o nível ideal, que é o objetivo supremo de uma vida a dois. Vamos falar, então, do que é ideal, já que a gente já falou de dependência não é legal, independência é legal, mas não é o ideal. Interdependência. Muito bom. Na interdependência, o casal entende que juntos podem crescer muito mais do que separados. Não há dependência emocional, mas há apoio e colaboração. Gente, interdependência é o autodesenvolvimento em casal na sua pura essência. Sabia que eu acho que a gente deveria, inclusive, trazer essa interdependência para o nosso I aí do 2 e ponto. É, 2 e ponto, o I vai virar interdependência agora. Boa. É quando 2 indivíduos completos se unem para construir algo maior. Tem uma citação do Covey, que eu vou trazer aqui também, que diz assim, ó, a verdadeira independência do caráter nos dá o poder para agir, abandonando a posição passiva. Ela nos liberta da dependência das circunstâncias de outras pessoas, sendo o objetivo valioso, libertador, mas nem por isso é o objetivo supremo de uma vida eficaz. Nós dois juntos podemos fazer muito mais do que um de nós isoladamente, por melhor que seja. Ou seja, por mais que a independência seja maravilhosa, nós dois juntos, interdependentemente, podemos fazer muito mais do que um de nós isoladamente. Por melhor que eu pareça ser independente, entendeu? Com certeza. Então, assim, interdependência é isso. É a gente saber trabalhar junto, é a gente ser unido, é a gente saber construir algo maior juntos. É ambos ter os seus sonhos e propósitos, mas compartilhar uma visão de futuro juntos. É entender que eu sozinha posso, mas eu contigo posso muito mais. A interdependência, ela tem os seus desafios, cara. Porque você sabe como você mesmo pensa, mas você não sabe como o outro pensa. E às vezes você interpreta mal como o outro pensa. Então assim, ó, a interdependência, ela é desenvolvida diariamente, mas eu vejo que ela é uma ferramenta contra o nosso egoísmo. Ela é uma ferramenta contra o nosso individualismo, porque a individualidade é uma coisa boa, o individualismo não. Sim. E na interdependência, a gente consegue ter espaço para individualidade. Não tem problema você ter individualidade na interdependência. Mas também, além da individualidade, você tem espaço para colaboração. Então, o casal, ele trabalha em equipe para crescer e não para dividir, entendeu? Não para diminuir, enfim. Cara, esse é o casal que cresce junto. Porque não é um tentando completar o outro, mas os dois fortalecendo um ao outro. É 2 e ponto, galera. 2 e ponto na veia. Na veia. Aqui, gente, na interdependência, a comunicação é melhorada. As decisões, elas são feitas em conjunto. O relacionamento, ele realmente se torna um time, uma coisa maravilhosa de se ver. Assim, é o objetivo final, é aquela coisa maravilhosa. É fácil? Não é fácil, mas o 2 e ponto tá aqui para te ajudar nessa jornada. Pra te ajudar nessa jornada. Por quê? Porque a gente se ajuda também e estamos aqui para se ajudar.
E eu queria trazer mais uma citação do Covey sobre isso. Ele fala assim, ó, como pessoa interdependente, tenho a oportunidade de me relacionar de um modo mais profundo e significativo com os outros, conseguindo acesso ao potencial e aos imensos recursos dos demais seres humanos. E isso, galera, ele traz aqui, eu só não achei essa citação, mas ele fala não só do campo do relacionamento conjugal, mas no nosso relacionamento com outras pessoas dentro do nosso trabalho. Então nós vamos ser um cônjuge melhor, nós vamos ser se você for empregado, né, um empregado melhor, se você for líder, um líder melhor. Então a interdependência, ela tem muitos desafios, mas acho que os benefícios superam muitos desafios da interdependência. Então vamos lá, de forma rápida, vamos falar dicas práticas. Boa, anota aí. De como a gente alcançar a interdependência. Vamos trabalhar a autoestima individual. A gente sempre bate nessa tecla aqui. Você vai sempre ouvir a gente falar que a gente precisa trabalhar o nosso próprio desenvolvimento individual antes de esperar isso no outro, tá? Esse é o paradoxo do autodesenvolvimento em casal, né? Exato. Apesar da gente falar muito de autodesenvolvimento em casal, o autodesenvolvimento em casal, ele só começa a partir do crescimento individual. Então, comunicação aberta, muito importante também. Falar sobre as emoções sem criar dependência. Boa. Então, tem muita gente que tem dificuldade e, às vezes, essa dificuldade de comunicação, ela precisa de terapia mesmo. Então, se você está precisando disso, você vê que você não consegue se abrir de forma natural, cara, procura ajuda, porque esse lance da comunicação pode ser um ponto-chave para melhorar muito o teu relacionamento. Boa. Vamos falar, então, de propósito em comum. Construir algo juntos para crescer como casal. Isso foi o que ajudou a gente. Muito. Desde o início do nosso casamento. Porque quando a gente percebeu que a gente estava sem propósito, a gente percebeu que a gente estava definhando. O nosso casamento estava definhando. Então, uma vida sem propósito é uma vida sem graça, né, gente? Um relacionamento sem propósito é um relacionamento sem graça também. Então, e ainda sobre os desafios da interdependência, nós dois temos... personalidade forte, né, de liderança. Então, muitas vezes, a gente se envolver num grande projeto, até no 2 e ponto, isso vai aparecer. E aí, como a gente vai conduzir isso... como vai conduzir isso é muita comunicação aberta, muita conversa para tentar chegar num ponto em comum. Boa. Próximo. Autonomia financeira e emocional. Evitar a dependência total em qualquer área. Só isso aqui já daria um episódio inteiro de um podcast. Essa parte é um pouco polêmica, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que por N razões da vida, dependem financeiro, né? Tem gente aí que precisa depender financeiramente do seu parceiro. Eu sei que existe essa parte que é bem, bem delicada. Mas se você puder, tá? Eu sei que realmente tem gente que não pode, mas se você puder, evite essa dependência, porque a gente precisa evitar toda e qualquer dependência um do outro, assim. E se a comunicação estiver aberta e conversem sobre isso, porque muitas vezes essa dependência, às vezes ela é temporária em vista de um objetivo maior. E quando eu falo que a gente precisa evitar essa dependência, é uma dependência total, tá? Não é que eu vou dizer pra ti, não quero mais R$1 do Thiago. Deus me livre, nunca vou falar isso. Querido! Droga, achei que a gente ia chegar Não, nesse garoto, nível. claro que não. Tudo bem. E último, mas não menos importante, apoio mútuo. Obviamente, a gente vai falar sobre incentivar a questão do crescimento um do outro, sem medo ou competição. Essa é uma coisa também que a gente fala bastante aqui. Sim. Essa é uma coisa também que eu sempre falo, a questão da competição. Já falei bastante aqui que eu já fui muito competitiva com relação ao meu marido. E que isso só existia na tua cabeça. Que só existia na minha cabeça. Foi tema de terapia, inclusive. E precisei tratar isso, porque essa competição não existe, gente. É uma parceria. O meu marido não é o meu... Como é que fala? Adversário. Meu adversário, exato. Meu marido não é o meu adversário. Meu marido é o meu parceiro. E é isso. Bom demais. Então, gente, no final das contas, nosso objetivo é o quê? Sair da dependência, alcançar a independência e depois construir um relacionamento interdependente, verdadeiramente interdependente. Até porque casais que crescem juntos não apenas vivem juntos, mas evoluem
e se torna uma verdadeira equipe, no Um melhor time. conceito da palavra. Time né? Pastana. Qual é o Time seu time? Você vai fazer o seguinte agora. Você vai tirar uma foto, ou então Com teu time. com teu time, time de 2, e vai colocar assim, time e o sobrenome de vocês, que eu não sei. Aqui em casa é time Pastana. Time Pastana. Hashtag time Pastana. Hashtag time Pastana. E você vai subir a tua hashtag aí. Hashtag time Edlin, Silva. Thiago e Van Gogh Pastana. Time Silva. Aí você pode até colocar os teus filhos juntos também. Ah, muito Ou os teus pets, né? Aqui em casa só tem o Van Gogh. E aí a gente também vai fazer isso, né? Colocar nos stories. Vamos fazer isso. E aí a gente vai subir, colocar a hashtag time Pastana e vai postar e vai marcar o 2 e ponto. E aí todo mundo vai tentar entender o que essa galera tá Lembrando fazendo. que nosso objetivo é criar um movimento mesmo, um movimento de casais que estão se autodesenvolvendo juntos, irmão. A gente quer fazer barulho nesse Brasil. E se você quiser compartilhar com a gente qual é a fase do relacionamento que você acredita que está, se você está na dependência, na independência, na interdependência, a gente vai amar conversar com você. certeza. Manda uma DM pra gente. Você sabe que a gente está mais ativo ali no Instagram, @2 e ponto. E aí vamos lá, né? Vamos conversar e vai dar bom. E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça que não é sobre mostrar o caminho, mas valorizar a jornada. Tchau, Valeu, gente. gente.